Questão 10. A eternidade de Deus. Em 6 artigos. Em seguida, trata-se da eternidade. E as perguntas sobre ela são 6. 1. Que é a eternidade? 2. Deus é eterno? 3. Ser eterno é próprio de Deus? 4. A eternidade difere do tempo? 5. O evo difere do tempo? 6. Existe um único evo, como existe um único tempo e uma única eternidade? Artigo 1º. Convém definir eternidade como a posse inteiramente simultânea e perfeita de uma vida interminável? Quanto ao primeiro artigo, assim se procede. Parece que não é apropriada a definição de eternidade de Boécio. Eternidade é a posse inteiramente simultânea e perfeita de uma vida interminável. 1. Com efeito, interminável é uma expressão negativa. Ora, a negação é da razão das coisas que são deficientes, o que não cabe à eternidade. Logo, não se deve pôr interminável na definição de eternidade. 2. Além disso, a eternidade significa certa duração. Ora, a duração se refere mais ao ser que à vida. Logo, não se devia pôr na definição de eternidade vida, mas ser. 3. Ademais, chama-se todo o que tem partes. Ora, isso não convém à eternidade, pois ela é simples. Logo, não é apropriado dizer inteiramente. 4. Ademais, muitos dias e muitos tempos não podem ser simultâneos. Ora, dias e tempos exprimem-se no plural com respeito à eternidade. Por exemplo, em Miqueias. Suas origens. Desde o início, desde os dias da eternidade. E na carta aos Romanos. Segundo a revelação de um mistério, guardado durante tempos eternos. Logo, a eternidade não é inteiramente simultânea. 5. Ademais, todo e perfeito são a mesma coisa. Portanto, afirmado que é inteiramente, é supérfluo acrescentar que seja perfeita. 6. Ademais, a posse não pertence à duração. Ora, a eternidade é uma duração. Logo, não é uma posse. Respondo. Assim como para chegar ao conhecimento do que é simples, temos de ir pelos compostos. Para o conhecimento da eternidade, temos de ir pelo tempo. Ora, o tempo nada mais é do que o número do movimento, segundo o antes e o depois. Já que, em todo movimento existe sucessão, uma parte depois da outra. Quando numeramos o antes e o depois, no movimento percebemos o tempo, que nada mais é do que a numeração do antes e do depois no movimento. Mas onde não existe movimento, e se está sempre da mesma maneira, não se pode perceber um antes e um depois. Logo, assim como a razão de tempo consiste na enumeração do antes e do depois no movimento, assim a razão de eternidade consiste na apreensão da uniformidade daquilo e está totalmente fora do movimento. Além do mais, dizemos ser medido pelo tempo o que tem um começo e um fim no tempo, como está no livro 4 da Física. E isso porque em tudo o que se move, deve-se aceitar um certo começo e certo fim,
Mas o que é totalmente mutável, como não tem sucessão, tampouco pode ter começo ou fim. Assim, duas coisas caracterizam a eternidade. Primeiro, o que está na eternidade é interminável, isto é, sem começo e sem fim. Término, se referindo tanto a um quanto ao outro. Segundo, a própria eternidade não comporta sucessão, pois é inteiramente simultânea. Quanto ao primeiro, portanto, deve-se dizer que se define habitualmente o que é simples por negação. Por exemplo, o ponto é o que não tem partes. Não que a negação seja da essência dessas coisas, mas porque nosso intelecto, apreendendo antes de tudo o composto, só chega ao conhecimento do que é simples, retirando dele a composição. Quanto ao segundo, deve-se dizer que o que é verdadeiramente eterno não só é ente, mas também vivo, e viver se estende, de certo modo, à operação e não ao ser. Ora, o prolongamento da duração parece se referir mais à operação do que ao ser. Eis porque o tempo é o número do movimento. Quanto ao terceiro, deve-se dizer que da eternidade se diz que é inteiramente, não que tenha partes, mas porque nada lhe falta. Quanto ao quarto, deve-se dizer que como Deus, que é incorpóreo, é nomeado metaforicamente na Escritura por nomes de coisas corporais. Assim também a eternidade, existindo inteiramente simultânea, é nomeado por nomes temporais sucessivos. Quanto ao quinto, deve-se afirmar que há duas coisas a considerar no tempo: o próprio tempo sucessivo e o instante, que é imperfeito. Diz-se inteiramente simultânea para remover o tempo e perfeita para excluir o instante. Quanto ao sexto, deve-se dizer que o que se possui tem-se firme e tranquilamente. Por isso, o termo posse foi escolhido para significar a imutabilidade e a indefectibilidade da eternidade. Artigo 2º. Deus é eterno? Quanto ao segundo, assim se procede. Parece que Deus não é eterno. 1. Com efeito, nada que seja feito pode ser dito de Deus. Ora, a eternidade é algo feito, como diz Boécio. O instante que corre faz o tempo. O instante que permanece faz a eternidade. Por outro lado, diz Agostinho. Deus é o autor da eternidade. Logo, Deus não é eterno. 2. Além disso, o que vem antes da eternidade e depois dela não é medido pela eternidade. Ora, de acordo com o livro das causas, Deus é anterior e posterior à eternidade. e segundo o livro do Êxodo, O Senhor reinará pela eternidade e além dela. logo, ser eterno não convém a Deus. 3. Ademais, a eternidade é uma certa medida. Ora, não convém a Deus ser medido, logo não lhe cabe ser eterno. 4. Ademais, na eternidade não existe presente, nem passado, nem futuro, mas ela é inteiramente simultânea, como dissemos. Ora, para falar de Deus, a Escritura emprega verbos no presente, no passado e no futuro. Logo, Deus não é eterno. Em sentido contrário, está o que diz Atanásio. Eterno o Pai,
eterno o Filho, eterno o Espírito Santo. Respondo. A razão de eternidade corresponde à imutabilidade, como a razão de tempo corresponde ao movimento, como está claro pelo exposto. Assim, como Deus é ao máximo imutável, cabe-lhe também ser ao máximo eterno. E não somente é eterno, mas ele é sua eternidade. Ao passo que nenhuma outra coisa é sua própria duração, não sendo seu ser. Deus, ao contrário, é seu ser uniforme. Eis porque, como é sua essência, é também sua eternidade. Quanto ao primeiro, portanto, deve-se dizer que o instante que permanece faz a eternidade, segundo o nosso modo de apreender. Assim como a apreensão do tempo é causada em nós pelo fato de que apreendemos o fluir do mesmo instante, assim é causada em nós a apreensão da eternidade, enquanto apreendemos o instante que permanece. Quanto ao que diz Agostinho, que Deus é o autor da eternidade, entende-se de uma eternidade participada, pois do modo como Deus comunica sua eternidade a alguns, assim lhes comunica sua imutabilidade. Quanto ao segundo, pelo exposto, fica clara a resposta. Com efeito, disse que Deus existe antes da eternidade, enquanto é participado pelas substâncias imateriais. Pois nesse mesmo livro está escrito que A inteligência se iguala à eternidade. quanto ao texto do Êxodo, O Senhor reinará pela eternidade e além dela. é preciso saber que eternidade aqui se toma por século, como se encontra em outra versão. Assim, Deus reinará além da eternidade, porque dura além de qualquer século, isto é, além de qualquer duração determinada. Pois os séculos são apenas um período de alguma coisa, segundo se diz no livro sobre o céu. Ou então, disse que Deus reina além da eternidade, porque mesmo se algum outro existisse sempre, por exemplo, o movimento do céu, para alguns filósofos, Deus reinará ainda além, tendo em vista que seu reino é inteiramente simultâneo. Quanto ao terceiro, deve-se dizer que a eternidade não é outra coisa que o próprio Deus. Por isso, não se diz Deus eterno, como se fosse medido de algum modo, mas toma-se aqui a razão de medida, segundo nossa maneira de apreender. Quanto ao quarto, deve-se dizer que atribuímos a Deus verbos de diversos tempos, porque sua eternidade inclui todos os tempos, não porque ele mude de acordo com o presente, o passado e o futuro. Artigo 3º. Ser eterno é próprio de Deus? Quanto ao terceiro, assim se procede. Parece que ser eterno não é próprio só de Deus. 1. Com efeito, diz o livro de Daniel: Aqueles que ensinam a justiça a muitos serão como estrelas em perpétuas eternidades. Ora, não haveria várias eternidades se só Deus fosse eterno. Logo, não só Deus é eterno. 2. Além disso, está no Evangelho de Mateus: Ide malditos para o fogo eterno. Portanto, não só Deus é eterno. 3.
Ademais, tudo o que é necessário é eterno. Ora, existem muitas coisas necessárias. Por exemplo, os princípios da demonstração e todas as proposições demonstrativas. Logo, não só Deus é eterno. Em sentido contrário, Jerônimo escreve a Marcela: Só Deus não tem começo. o que tem começo não é eterno. Logo, não só Deus é eterno. Respondo: a eternidade em seu sentido próprio e verdadeiro só se encontra em Deus, pois a eternidade corresponde à imutabilidade, como fica evidente pelo que precede. Ora, só Deus é totalmente imutável, como foi demonstrado. No entanto, à medida que dele recebem a imutabilidade, alguns participam assim de sua eternidade. Alguns recebem de Deus a imutabilidade pelo fato de que não cessam nunca de existir. E é nesse sentido que se diz da terra no Eclesiastes: A terra permanece sempre. assim, também certas coisas na Escritura são ditas eternas, em razão de sua prolongada duração, ainda que sejam corruptíveis. Como no Salmo se fala de montanhas eternas, e no Deuteronômio se fala mesmo dos frutos das colinas eternas. Outros participam mais amplamente da razão de eternidade, pois estão isentos de qualquer mutabilidade, ou quanto ao ser, ou quanto ao agir, como os anjos e os bem-aventurados que fruem do Verbo, pois nesta visão do Verbo não há nos santos Pensamentos volúveis. como explica Agostinho. Por conseguinte, dos que vêm a Deus se diz no Evangelho que tem a vida eterna, de acordo com estas palavras de João. A vida eterna é que eles te conheçam, etc. Quanto ao primeiro, portanto, deve-se dizer que se fala de muitas eternidades, na medida em que são muitos os que participam da eternidade pela contemplação de Deus. Quanto ao segundo, deve-se dizer que o fogo do inferno é chamado eterno, unicamente por não ter fim. Existem, no entanto, mudanças nas penas dos condenados. Segundo Jó. Passarão das águas, das neves, a um calor intolerável. Fica claro, então, no inferno não existe verdadeira eternidade. Antes, uma duração temporal, como diz o Salmo. Seu tempo se estenderá pelos séculos. Quanto ao terceiro, deve-se dizer que necessário significa o modo da verdade. Ora, o verdadeiro, segundo o filósofo no livro 6 da Metafísica, está no intelecto. Portanto, o verdadeiro e o necessário são eternos, porque existem em um intelecto eterno, que é unicamente o intelecto divino. Assim, fora de Deus, nada há de eterno. Artigo 4º. A eternidade difere do tempo? Quanto ao quarto, assim se procede. Parece que a eternidade não difere do tempo. 1. O efeito é impossível duas medidas de duração coexistirem, a menos que uma seja parte da outra, pois 2 dias, 2 horas, não existem simultaneamente, mas o dia e a hora são simultâneos, pois a hora é uma parte do dia. Ora, a eternidade e o tempo são simultâneos, e um e outro implicam, cada qual a seu modo,
uma medida de duração, como não é a eternidade que faz parte do tempo, pois ela o excede e o inclui. Parece ser o tempo uma parte da eternidade, e não algo distinto dela. 2. Além disso, o filósofo assegura, no livro 4 da Física, que o instante temporal permanece o mesmo em todo o decurso do tempo. Ora, a razão da eternidade parece consistir em ser ela uma mesma coisa permanecendo, sem divisão, em todo o decurso do tempo. Logo, a eternidade é instante temporal. Ora, o instante temporal não difere substancialmente do tempo. Logo, a eternidade não difere substancialmente do tempo. 3. Ademais, como a medida do movimento primeiro é a medida de todos os movimentos, segundo o livro 4 da Física, parece que também a medida do ser primeiro seja a medida de todo ser. Ora, a eternidade é a medida do primeiro ser, que é o ser divino. Logo, a eternidade é a medida de todo ser. No entanto, o ser das coisas corruptíveis é medido pelo tempo. Logo, o tempo ou é a eternidade ou algo da eternidade. Em sentido contrário, a eternidade é inteiramente simultânea, ao passo que no tempo existe um antes e um depois. Logo, o tempo e a eternidade não são idênticos. Respondo. É claro que o tempo e a eternidade são o mesmo, mas alguns assinalaram como causa dessa diversidade o fato de a eternidade não ter começo nem fim, ao passo que o tempo tem um começo e um fim. Mas esta diferença é acidental e não essencial. Supondo que o tempo tenha sempre existido e que deva existir sempre, de acordo com a posição dos que afirmam no céu um movimento sempiterno. Ainda estará a diferença entre a eternidade e o tempo, como diz Boécio, porque a eternidade é inteiramente simultânea, o que não convém ao tempo, pois a eternidade é a medida do ser permanente, e o tempo a medida do movimento. No entanto, se a diferença acima assinalada é referida não tanto às medidas, mas ao que é medido, ela fornece outro argumento. Só é medido pelo tempo o que tem seu começo e seu fim no tempo, como é dito no livro 4 da Física. Portanto, se o movimento do céu durasse sempre, o tempo não o mediria em sua duração total, porque o infinito não é mensurável, mas ele mediria cada um dos ciclos, que tem um começo e um fim no tempo. Das próprias medidas pode-se retirar mais um argumento, se se toma o começo e o fim em potência. Pois, mesmo supondo que o tempo dure sempre, é contudo possível marcar no tempo um começo e um fim, considerando algumas de suas partes. Como quando dizemos o começo e o fim do dia, ou do ano. Ora, isto não acontece com a eternidade. Essas diferenças, contudo, seguem a diferença essencial e primeira, a saber, a eternidade é inteiramente simultânea, e não o tempo. Quanto ao primeiro, portanto, deve-se dizer que este argumento procederia se o tempo e a eternidade fossem medidas do mesmo gênero, o que manifestamente é falso, por aquilo que o tempo e a eternidade medem. Quanto ao segundo, deve-se dizer que o instante temporal é o mesmo quanto ao sujeito, em todo o decurso do tempo, mas difere quanto à razão, porque assim como o tempo corresponde ao movimento, assim o instante temporal corresponde ao que é movido. Ora, o que é movido é,
quanto ao sujeito, o mesmo em todo o decurso do tempo, mas difere segundo a razão, estando aqui, depois ali. O movimento é esta sucessão. Do mesmo modo, o fluir do instante, conforme muda segundo a razão, é o tempo. Ora, a eternidade permanece a mesma, tanto quanto ao sujeito, como quanto à razão. Assim, a eternidade não é a mesma coisa que o instante temporal. Quanto ao terceiro, deve-se dizer que, assim como a eternidade é a medida própria do ser, assim o tempo é a medida própria do movimento. Por conseguinte, a medida de algo se afasta da imobilidade própria do ser e se encontra sujeito a mudanças. Ele se afasta da eternidade e está sujeito ao tempo. Logo, o ser das coisas corruptíveis, porque é mutável, não é medido pela eternidade, mas pelo tempo. O tempo mede não apenas o que muda em ato, mas também o que é mutável. Por isso, não só mede o movimento, mas também o repouso, que diz respeito ao que é feito para se mover, mas não se move. Artigo 5º. O evo difere do tempo? Quanto ao quinto, assim se procede. Parece que o evo não difere do tempo. 1. Com efeito diz Agostinho: Deus move a criatura espiritual no tempo. Ora, evo significa a medida das substâncias espirituais. Logo, o tempo não difere do evo. 2. Além disso, é da razão de tempo ter antes e depois. É da razão da eternidade, pelo contrário, ser ela inteiramente simultânea, como se disse. Ora, o evo não é a eternidade, pois se diz no Eclesiástico que a sabedoria é. Antes do Evo. Logo, o evo não é inteiramente simultânea, mas tem antes e depois, e deste modo é tempo. 3. Ademais, se no evo não há antes e depois, segue-se que naquilo que está no evo não há diferença entre ser, ter sido, haver de ser. Como é impossível não ter existido o que está no evo, seria igualmente impossível não existir no futuro, o que é falso, pois Deus pode reduzi-lo ao nada. 4. Ademais, como a duração do que está no evo é infinita, com respeito ao depois, se o evo é inteiramente simultâneo, segue-se que algo de criado é infinito em ato. Ora, isso é impossível. O evo, então, não difere do tempo. Em sentido contrário, Boécio diz: És tu que fazes passar o tempo do Evo. Respondo. O evo difere do tempo e da eternidade, existindo como o meio entre eles. E alguns assinalam essa diferença, dizendo que eternidade não tem começo nem fim. O evo tem um começo e não tem fim. O tempo, por sua vez, tem um começo e um fim. Mas, já foi dito, essa diferença é acidental, pois se o que está no evo tivesse sempre existido e houvesse de existir sempre, como alguns o pressupõem, ou se viesse a desaparecer, o que é possível para Deus, mesmo nesse caso, o evo se distinguiria da eternidade e do tempo. Outros assinalam essa diferença entre os três. A eternidade não tem antes nem depois. O tempo tem antes e depois, como renovação e envelhecimento. O evo tem antes e depois, mas sem renovação
nem envelhecimento. Esta posição, porém, é contraditória. A contradição fica clara se renovação e envelhecimento são referidos à própria medida, como antes e depois não podem ser simultâneos. Se o Evo tem antes e depois, é inevitável que, ao se retirar um, o outro chegue como algo novo, e assim haverá renovação no Evo, como no tempo. Se os termos se referem às coisas medidas, a conclusão ainda é inadmissível, pois se a coisa temporal fica envelhecida com o tempo, é porque tem o ser mutável, e é a mutabilidade do medido que introduz na medida o antes e o depois, como esclarece o livro 4 da Física. Se o que está no Evo não é suscetível de envelhecimento nem de renovação, será então porque seu ser é imutável. Portanto, sua medida não terá, no caso, antes nem depois. Eis o que é preciso dizer. Como a eternidade é a medida do ser permanente, na medida em que uma coisa se distancia da permanência no ser, nessa mesma medida se distancia da eternidade. Ora, há coisas que de tal modo se afastam da permanência do ser, que seu próprio ser é sujeito de mudança, ou mesmo consiste em mudança, e estas são medidas pelo tempo. É o caso de todo o movimento, e também do ser das coisas corruptíveis. Outras se afastam menos da permanência do ser, pois seu próprio ser não consiste numa mudança e não é sujeito de mudança. No entanto, tem anexa uma mudança, ou em ato ou em potência. Isso fica claro nos corpos celestes, cujo ser substancial é imutável, mas conciliam o ser imutável com a mudança local. Do mesmo modo, os anjos conciliam o ser imutável com a mutabilidade de escolha, pelo menos em razão de sua natureza, e com a mutabilidade de pensamentos e de suas perfeições, e a seu modo de lugares. Eis porque são medidos pelo Evo, intermediário entre a eternidade e o tempo. Quanto ao ser que é medido pela eternidade, não é mutável, nem está associado à mutabilidade. Concluindo, o tempo tem antes e depois. O Evo não tem em si antes e depois, mas podem acompanhá-lo. Enfim, a eternidade não tem antes nem depois, e não é compatível com eles. Quanto ao primeiro, portanto, deve-se dizer que as criaturas espirituais, com respeito às suas afeições e pensamentos, sujeitos à sucessão, são medidas pelo tempo. Assim, nesse mesmo lugar, Agostinho explica: ser movido no tempo é ser movido por afeições. Entretanto, com respeito ao ser natural das criaturas espirituais, elas são medidas pelo Evo, mas com respeito à visão da glória, participam da eternidade. Quanto ao segundo, deve-se dizer que o Evo é inteiramente simultâneo, mas nem por isso é a eternidade, pois é compatível com um antes e um depois. Quanto ao terceiro, deve-se dizer que no próprio ser do anjo, considerado em si mesmo, não existe diferença entre o passado e o futuro, mas apenas quanto às mudanças que aí se acrescentam. Quando dizemos o anjo é, foi ou será, a diferença existe no conceito de nosso intelecto, que apreende o ser angélico, por comparação com as diversas partes do tempo. Assim, quando diz o anjo é ou o anjo foi, supõe algo com o qual seu oposto não está subordinado ao poder divino. Mas quando diz o anjo será, ainda não supõe algo. Portanto, como o ser ou o não ser do anjo dependem do poder divino, Deus pode fazer, absolutamente falando,
que o ser do anjo não mais existirá, mas não pode fazer com que este ser não exista enquanto ele é, nem que não tenha sido quando já o foi. Quanto ao quarto, deve-se afirmar que a duração do Evo é infinita, porque não é limitada pelo tempo. Assim, que algo criado seja infinito, por não ser limitado por outro, isto não é contraditório. Artigo 6º. Existe apenas um único Evo? Quanto ao sexto, assim se procede. Parece que não existe apenas um único Evo. 1. Com efeito, lemos no terceiro livro apócrifo de Esdras: A majestade e o poder dos Evos estão em ti, Senhor. 2. Além disso, para gêneros diversos, medidas diversas. Ora, o que está no Evo, alguns pertencem ao gênero dos corpos, como os corpos celestes. Outros são substâncias espirituais, como os anjos. Logo, não existe apenas um único Evo. 3. Ademais, Evo é um nome de duração. Então, tudo o que tem um único Evo tem também uma única duração. Ora, nem tudo o que está no Evo tem uma única duração, pois alguns começam a estar depois de outros, o que é evidente, sobretudo, com referência às almas humanas. Logo, não existe apenas um único Evo. 4. Ademais, as coisas que não dependem umas das outras não parecem ter uma mesma medida de duração. Por isso, parece haver um único tempo para todas as coisas temporais. Porque o primeiro movimento causa, de certo modo, de todos os movimentos. É antes medido pelo tempo. Ora, os que estão no Evo não dependem uns dos outros, porque um anjo não é a causa de outro. Logo, não existe apenas um único Evo. Em sentido contrário, o Evo é mais simples do que o tempo e mais próximo da eternidade. Ora, o tempo é único. Logo, com maior razão, o Evo. Respondo. Existem duas opiniões a este respeito. Para alguns, o Evo é único. Para outros, ele é múltiplo. Para saber qual delas é a verdadeira, é preciso considerar a causa da unidade do tempo, pois chegamos ao conhecimento das realidades espirituais pelas corporais. Alguns dizem existir um único tempo para todas as coisas temporais, pois existe um único número para todas as coisas numeradas, sendo que, segundo o filósofo, o tempo é número. Isto, porém, não basta, porque o tempo não é um número, como algo abstraído, fora do que é numerado, mas como imanente a ele. Sem isso, o tempo não seria contínuo, uma vez que 10 braças de pano não recebem sua continuidade do número 10, mas do pano assim numerado. Ora, o número imanente à coisa numerada não é o mesmo para todas. Ele se diversifica com as coisas. Eis porque outros estabelecem, como causa da unidade do tempo, a unidade da eternidade, princípio de toda duração. Assim, todas as durações são únicas se considera o seu princípio, e são múltiplas se considera a diversidade das coisas que recebem sua duração pelo influxo do primeiro princípio. Enfim, outros designam como causa da unidade do tempo a matéria primeira, primeiro sujeito do movimento, cuja medida é o tempo. Mas nenhuma dessas respostas parece satisfatória, pois as coisas que são únicas, pelo princípio ou pelo sujeito, sobretudo quando remotos, não são uma única coisa absolutamente, mas sob certos aspectos.
A razão da unidade do tempo, portanto, é a unidade do primeiro movimento. Movimento que, como o mais simples de todos, é a medida de todos os outros, como se encontra no 10º livro da Metafísica. Assim, o tempo compara-se a esse movimento, não apenas como a medida em relação à coisa medida, mas também como o acidente em relação ao sujeito. E é assim que dele recebe a unidade. Em relação aos outros movimentos, o tempo se compara apenas como a medida em relação à coisa medida. Por isso, não se multiplica com estes movimentos, pois uma medida única, quando separada, pode medir muitas coisas. Firmada essa posição, é preciso saber que, a propósito das substâncias espirituais, foram formuladas duas opiniões. Alguns disseram, com Orígenes, que todas procediam de Deus numa quase igualdade, ou pelo menos muitas delas, como alguns o afirmaram. Outros disseram que elas procediam de Deus por graus, e em certa ordem. Parece ser essa a posição de Dionísio, pois ele diz que, entre as substâncias espirituais, existem as primeiras, as intermediárias e as últimas, e até numa mesma hierarquia angélica. Segundo a primeira dessas opiniões, teríamos de afirmar vários evos, pois há muitos no evo primeiros e iguais. De acordo com a segunda, deve-se dizer que há apenas um único evo, porque como cada um é medido pelo que há de mais simples em seu gênero, como se diz no livro 10 da Metafísica, é preciso que o ser de tudo o que está no evo seja medido pelo ser do primeiro dele, tanto mais simples quanto precede os outros. Por ser esta opinião a mais bem fundamentada, como se mostrará adiante, admitimos no momento a existência de um único evo. Quanto ao primeiro, portanto, deve-se dizer que a palavra evo é tomada às vezes por século, isto é, o período da duração de uma coisa. Assim dizemos muitos evos, como muitos séculos. Quanto ao segundo, deve-se dizer que, embora os corpos celestes e as criaturas espirituais difiram no gênero natureza, contudo coincidem em que têm o ser imutável, e por isso são medidos pelo evo. Quanto ao terceiro, deve-se dizer que nem tudo o que é temporal começa simultaneamente, e no entanto seu tempo é único, por causa do primeiro, que é medido pelo tempo. Por conseguinte, todas as coisas que estão no evo, ainda que nem todas comecem ao mesmo tempo, têm um único evo, em razão da primeira delas. Quanto ao quarto, deve-se dizer que para que algumas coisas sejam medidas por uma única, não é necessário que esta única seja a causa de todas as outras, mas que seja a mais simples.